Imagine trabalhar salvando vidas, protegendo pessoas ou apurando fatos para contar histórias. Algumas carreiras exigem não só o preparo profissional para o exercício de funções. É preciso também ter um controle emocional e psicológico para lidar com situações contrárias que possam aparecer pelo caminho. Hoje nós vamos entender como foi o trabalho de profissionais de saúde e imprensa nos bastidores, em mais uma reportagem especial sobre a série dos 15 anos da chacina do Rangel. Uma família inteira exterminada em questão de minutos durante a madrugada. O gesseiro Moisés Soares, de 33 anos, os filhos Cíntia Raquel, de 11, Raí, de 4 e Cíntia Raíssa, de 3 anos. E a mãe, Divanice Lima dos Santos, de 37 anos, grávida de gêmeos. Todos assassinados a golpes de facão. Todo mundo só falava sobre isso, as rádios, as TVs, todo mundo o tempo inteiro procurando detalhes e tentando entender a causa de tanta violência. Era um dia chuvoso, era um dia triste e um dia que chocou muito as pessoas porque, além dos pais, que eram adultos, a mãe, que estava grávida de gêmeos, tinham as crianças, né? Naquele dia foi um dia realmente atípico. Quando a gente chegou, olha, houve uma chacina e as informações ainda um tanto quanto desencontradas. Uma família inteira foi assassinada, vamos ver o que está acontecendo, corre para lá. Eu me acordei e saí de casa, dia tranquilo. A gente chega para trabalhar, tá um murmurinho, mas a gente não entende a dimensão do que estava acontecendo. E a gente se prepara, vai preparar, pegar equipamento, vai botar as coisas no carro e se preparar para começar um dia de trabalho. Imaginava que ia ser uma coisa mais leve. Naquele dia foi uma coisa tenebrosa, né? Você sair para ir e chegar lá na comunidade, como eu cheguei. Era como se fosse um conjuntozinho de casas e a última do lado esquerdo estava isolada lá e assim, a gente chegou para fazer uma cena de crime, mas não imaginava que era algo tão... Não foi uma coisa normal. Não foi um crime qualquer. Um crime brutal, que a gente espera que o ser humano tenha a capacidade de fazer uma coisa daquela, né? Nesse dia, eu tinha uma colega de trabalho que tinha entrado de licença maternidade e eu tive que assumir o posto dela como editora. E aí eu fui recebendo as imagens de tudo que estava acontecendo. As pessoas pensam que quem trabalha internamente, na edição, na produção, estão mais protegidas dos horrores que acontecem numa cena de crime. Mas à medida do momento que eu ia olhando aquelas imagens, as imagens brutas daquilo que tinha acontecido, eu ia me dando conta do horror que aquela família viveu naquela casa. Quando deixamos nossa casa para assumir o nosso plantão, né? A gente sempre sabe que cada plantão é um desafio, porque a gente se depara com várias situações, né? Mas naquele dia eu considero um dia atípico, fomos acionados para esse atendimento, essa ocorrência no bairro do Rangel. Não só foi só a minha viatura, como outras viaturas foram ao local. E ao chegar lá, nos deparamos com essa situação, né? Um cenário muito triste, assustador até para nós que somos de um serviço de urgência e emergência. É uma situação muito triste, Nerice Vieira. Eu, como mãe, também estou aqui chocada, emocionada. Como jornalista, nunca vi isso em todo o exercício da minha profissão. Eu te digo sem medo de errar que esse foi um dos momentos, se não o momento mais tenso e mais triste da minha carreira como jornalista, cobrir essa tragédia. A ficha só caiu, de fato, quando eu entrei na casa, quando a equipe entrou na casa, que viu sangue por todo lugar, chão, cama, parede, teto, tinha sangue
por todo lugar. Então era uma cena de terror. A gente se sente mal com isso. Eu lembro que na hora a equipe toda precisou respirar. Pera, vamos parar, vamos respirar, porque senão a gente não consegue continuar. Mas não é fácil, nós somos profissionais, a gente sabe que tem que continuar, mas a gente não é um profissional independente do ser humano. Foi muito difícil, porque ali foi um incidente com múltiplas vítimas, que ali teve várias vítimas. E a gente tem que fazer aquela triagem para saber qual é o que está mais grave, qual que é vítima fatal. E não tem como o emocional não prevalecer um pouco. Foi muito chocante ver sendo as crianças feridas. E é nessa hora que temos que saber filtrar, porque eu precisava estar bem ali para poder dar o meu melhor para aquelas duas vítimas que estavam gravemente feridas, mas estava com vida. Os vizinhos tentavam dar as costas para a lembrança, mas era quase impossível apagar o sentimento de dor misturado com revolta. O dia que começou essa tragédia, a gente está aqui tudo, minha família aqui no Dormar, já foi gente dormir lá no Coisa, lá no Zé Américo, outro pro lado de Mangabeira, tudo revoltado aqui, com medo de dormir aqui. Eu acho que o meu sentimento e a minha visão é da maioria da população, sabe? É de indignação pela violência grande que aconteceu. Quem tem filho sabe que as crianças se desentendem. Se os pais entrarem na mesma vibe das crianças, vão se envolver em confusões maiores. E nós, como adultos, a gente tem que ter o limite, né? E a maturidade para passar por aquilo ali e entender que os nossos filhos não têm maturidade de sair de determinadas situações. É preciso que a gente interfira, mas de uma maneira saudável, de uma maneira que a criança aprenda, inclusive, a se defender. Eu acredito nisso. Mexe muito. Uma família, né? E por motivos, né, que nada justifica, não há motivo para uma ação dessa, né? Então, acho que essa, na minha história, que vai fazer parte, eu tenho que levar. Quando eu recebi o convite para voltar a falar sobre isso, eu fui puxando na memória e, assim, de uma certa forma, querendo me proteger, para não ter aquela sensação que eu tive naquela época. Eu tenho 18 anos de TV e, assim, sem dúvida, foi a cobertura mais difícil que eu tive que fazer, porque eu vi colegas, não só da imprensa, chorarem nesse dia, mas vi pessoas da polícia, pessoas da perícia. Tinha um homem que ele era motorista do carro do IML e ele estava acostumado a ver esse tipo de tragédia todos os dias. Mas nesse dia, em especial, eu vi ele chorar. Ele tinha mais de 30 anos, estava perto de se aposentar do IPC. Mas nesse dia ele caiu no choro. Você se choca com o crime, você sabe que aquilo ali foi uma coisa bárbara, mas não tem dimensão ao longo do passar do tempo que você vai vendo quanto aquilo ali foi tenebroso. Então, assim, talvez eu tenha coisas hoje que eu me chocam mais e me voltam por causa daquele do meu passado, né? Eu nunca busquei tratamento, nem fiz acompanhamento psicológico por aquilo, mas eu sei que aquilo me abalou emocionalmente. Foram alguns meses difíceis, porque aquilo voltava todo o tempo. E a gente não esquecia, porque a gente precisava estar recontando sempre. A cada fato novo, o sentimento todo voltava. Muitas vezes, depois que a gente contava, a gente caía no choro. Eu chorei muitas vezes. Eu abracei muitos vizinhos, né? Não foi fácil. Mas eu acho que isso contribuiu com a jornalista que eu sou. Se a gente fica imune a isso, o que é que isso me acrescenta? Como isso me melhora como profissional? Eu não sabia que isso ainda mexia tanto.